Alô, eu sou o professor Ricardo Herces, de Língua Portuguesa. Estou aqui hoje em nome de CEL EAD, o seu curso preparatório para as grandes escolas técnicas federais, e vou comentar com você uma questão da prova de Língua Portuguesa do Coltec, ano de 2022. Vamos lá? Toda a prova começa com texto. Esse texto foi o coronavírus, pandemia e cloroquiners, melhor dizendo. E diz que essas três palavras deveriam entrar para o dicionário. Então você está vendo que o tema do texto é um tema atual, como costumam ser os temas de texto de um modo geral. Então vamos fazer o seguinte, para você fazer uma questão de texto, hoje nós vamos fazer a questão 2. Você precisa ter lido o texto. Então, aproveite que ele está aí na tela, congela a tela e leia a primeira página. Muito bem. Se você já fez isso, você vai agora congelar a segunda página e terminar de ler o texto. Vai lá. Bem legal esse texto, né? E aí você vai ter como encarar a questão de número 2, que pediu o seguinte: marque a alternativa correta quanto ao gênero textual a que pertence o texto 1. Segundo a letra A, ele é um artigo de opinião. De acordo com a letra B, ele é uma crônica. Como afirma a letra C, ele é um editorial. E, em função do que diz a letra D, ele seria uma reportagem. Logo, após cada rótulo, tem a justificativa. Por que artigo de opinião? Por que crônica? Por que editorial? Por que reportagem? Tá certo? Então, mais uma vez, pause a sua tela e tente puxar da sua memória isso que provavelmente você já estudou. Bom, se você já estudou, ótimo. Se você não estudou, aqui nos nossos cursos preparatórios do CEL EAD, nós temos uma parte em que nós vamos falar sobre o texto descritivo, o texto narrativo, o texto dissertativo e o texto injuntivo. Isso que eu acabei de dizer são os tipos textuais. Aqui é o gênero. E dentro do grande tipo textual, a crônica, que é o que está na letra B de bola, e o artigo de opinião, que é o que está na letra A, representam possibilidade de resposta. Porque dentro do chamado texto dissertativo argumentativo, existe um autor, existe um produtor, que vai abordar um determinado tema sobre o ponto de vista pessoal, o ponto de vista dele, escritor. Por isso que esse texto que está aí, poderia ser um artigo de opinião? Poderia. Porque ele está argumentando para defender uma tese, eu não diria bem uma tese, eu diria a percepção que o Gregório de Vivier, que é o autor, tem sobre as palavras que foram formadas, as palavras que foram reaproveitadas, a criatividade num período de pandemia. É a visão dele. E a letra D, a crônica, né? Ela é um tipo de texto que vai também apresentar o ponto de vista de alguém sobre algo que ele está vivenciando. Então, assim, você que marcou a letra A ou você que marcou a letra B, eu não diria que você tem errado a questão. Mas um de vocês acertou porque pensou no detalhe. Acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Isso é uma crônica. O nome crônica vem de cronos. Cronos significa tempo. Então, todo texto que você lê, que estiver abordando alguma temática do nosso contexto atual, se é que é a coisa mais atual do que a pandemia do coronavírus, então dentro do contexto atual, a gente fala de coronavírus. Então, ele vai, sem nenhuma pretensão, com uma linguagem simples, sem nenhum termo técnico, ele vai falar a visão que ele tem da criatividade das diversas línguas para criar palavras. O artigo de opinião não é a resposta, porque ele não tem uma tese que ele sistematicamente, de maneira metódica, quer defender. A crônica é algo mais leve, é como se fosse um bate-papo, um desabafo que o autor faz para que a gente entenda, tá bom? Letra D de bola. Você vá nos seguindo aqui, siga a nossa página,
entre no nosso site, conheça os nossos cursos e você sempre vai ter questões comentadas para você ficar por dentro de como fazer uma prova. Tá bom? Um grande abraço e até a próxima.